Olá, graça e paz. Eu sou Marco Antônio Barbosa, pastor da 7ª Igreja Presbiteriana Independente de Londrina. E quero convidá-lo a permanecer conosco por alguns momentos de reflexão, louvor e oração. O nosso desejo é o que está registrado em Romanos capítulo 12, verso 12, que diz: que a esperança que vocês têm os mantenha alegres, aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Há um cântico que se chama Descansarei. E é o que nós precisamos fazer neste momento. Descansar o coração em Deus, descansar o coração no Senhor. Estamos passando por um momento de luta na nossa cidade, no Brasil e no mundo. E esse descanso não diz respeito à ausência do medo e sofrimento, mas à certeza da presença de Deus. Cante conosco. Ouçam o que diz a palavra de Deus no livro dos Salmos, no capítulo 34, do verso 1 ao 8, diz o seguinte:
Eu sempre darei graças a Deus o Senhor, e o seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Eu o louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Anunciem comigo a sua grandeza. Louvemos juntos ao Senhor. Eu pedi a ajuda do Senhor e ele me respondeu e me livrou de todos os meus medos. Os que são perseguidos olham para ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. Eu, um pobre sofredor, gritei. O Senhor me ouviu e me livrou de todas as minhas aflições. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Procure descobrir por você mesmo como Deus é bom. Cante mais uma vez conosco, pois o louvor nos aproxima de Deus e transmite paz aos nossos corações, com a certeza e a segurança de que nós não estamos sós. Se ao teu lado
segurança sou de Jesus, por Ele agora vivo na luz de Deus verdadeiro, a mim me tornou, pelo seu sangue que me salvou. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta a Jesus, por Ele vives hoje na luz. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti, dos céus descenos veio da cruz, graça inefável por meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta a Jesus, por Ele vives hoje na luz. Sempre submisso quero viver, sua vontade sempre fazer, rejubilando a todos contar que meu Jesus me veio salvar. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta a Jesus, por Ele vives hoje na luz. Nossa reflexão bíblica será no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, do verso 21 ao verso 24, que diz o seguinte: Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. O amor do Senhor não se acaba e a sua bondade não tem fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Deus é tudo que tenho, por isso nele eu confio. Quem escreveu essas palavras foi alguém que derramou o seu coração diante de Deus alguns séculos antes do nascimento de Jesus Cristo. E o contexto que ele vivia era um contexto de destruição, caos e desolação. No momento em que o povo de Deus estava sendo levado cativo, como prisioneiro, para o exílio babilônico. Imagine só a situação. Estavam sendo arrancados de sua terra, presenciando a destruição do templo de Jerusalém, que era o centro da espiritualidade, e sem a certeza de que um dia retornariam novamente à sua pátria. Pior foi a situação daqueles que permaneceram na terra, ou seja, a camada mais pobre da população. E o cenário para quem ficou era esse, de caos e destruição. Hoje nós também estamos passando por um momento difícil na nossa cidade, no Brasil e no mundo, em razão desta propagação deste vírus que tem afetado muitas vidas e ceifado algumas inclusive. E nesta hora de dor, de sofrimento, de luta, geralmente a gente encontra pessoas que tentam nos dar uma solução simplista para essa situação. Bate nas costas, um tapinha nas costas, dizendo: olha, tudo vai passar. Sim, nós cremos que tudo isso vai passar. Mas essa hora é tentar interromper o nosso desabafo, aquilo que nós temos para dizer, aquilo que nos preocupa, com um tapinha nas costas, não resolve esta situação. É necessário afirmar, como diz o texto, algo que nos traz à memória alguma coisa que nos dê esperança.
Então a pergunta que fica é esta: o que podemos trazer à memória para nos dar esperança neste momento difícil que nós estamos vivendo? Quero falar sobre duas coisas importantes que podem trazer à memória aquilo que nos dá esperança. A primeira delas é saber que Deus acolhe o seu desabafo. É isso mesmo. Deus acolhe o seu desabafo. Você está com medo no coração, preocupado com a sua família, preocupado com seus amigos, preocupado com a sua cidade, o perigo batendo à porta da sua casa, alguns dos seus familiares, quem sabe internados, ou pessoas que você conheça, ou talvez pessoas até que você não conheça, mas que estão internados, pelas notícias que você ouve todos os dias pela televisão, pelas redes sociais. Imagine se não lhe fosse permitido desabafar com Deus. Como ficaria essa situação? O profeta Jeremias, em seu livro, no capítulo 33, mostra Deus dizendo: Jeremias, se você me chamar, eu responderei. Como se dissesse: Jeremias, fala da tua dor, fala daquilo que te preocupa, fala daquilo que produz ansiedade no seu coração. Numa linguagem do Novo Testamento seria mais ou menos assim: Jeremias, lança sobre mim a tua ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. O próprio Jesus pôde desabafar. Isso está registrado lá em Lucas capítulo 22, no momento que antecedia a sua prisão e também a sua morte. Ou seja, o Filho de Deus tendo condições de falar da sua preocupação, de falar diante de Deus aquilo que o preocupava. Por isso, não é desrespeito e nem pecado lamentar, não é desrespeito e nem pecado desabafar, de falar para Deus aquilo que você sente, no sentido de expor aquilo que está no seu coração. Então, em primeiro lugar, saiba que Deus ouve o seu desabafo. Uma segunda questão que pode trazer à nossa memória, o que nos dá esperança, é isto: muito embora eu possa desabafar, não devo apenas ficar no desabafo. É preciso ir um pouco além. Colocar para fora o que está doendo no coração é muito importante e também é necessário, mas é só uma parte daquilo que pode te dar esperança. Se nos versos 19 e 20, o autor fala para Deus assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto. Do verso 21 em diante, que foi o texto que nós lemos, veja o que diz: o amor do Senhor, diz ele, não se acaba, e a sua bondade não tem fim. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Deus é tudo que tenho, por isso eu confio nele. Ele está dizendo: Deus está com você. Em outras palavras, o Deus que lhe deu o sopro da vida não é o Deus que agora lhe abandona no momento que você está precisando, no momento de angústia, no momento de tristeza e até, quem sabe, no momento de morte. Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, diz o seguinte: nada poderá nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nada, nem as lutas, nem tribulação, nada poderá nos separar do amor de Deus que é nosso por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quer esperança maior do que essa? A de saber que o nosso Senhor, que o Criador da vida, o doador da vida, está com você neste momento? Em breve nós celebraremos a Páscoa. Na Páscoa nós percebemos que Deus não abandonou o seu próprio Filho e o ressuscitou no terceiro dia. Portanto, Deus também não nos abandonará. Há uma ilustração simples, mas que mostra esta segurança na presença de Deus. Conta-nos a história que um navio estava passando por uma grande turbulência, uma grande tempestade no mar. E o que chamou a atenção de um adulto é que no meio daquilo tudo, o navio quase para naufragar, uma criança brincava no convés do navio. Este adulto então se aproxima da criança e lhe pergunta: escuta, você não fica preocupada? E a criança respondeu: fico sim. Você não tem medo? E ela respondeu: é claro que eu tenho medo.
Então o adulto lhe disse mais uma vez: então por que eu olho para você e no meio desse caos, desse problema todo, eu percebo que há paz no seu sorriso? E a criança então respondeu: apesar do meu medo e apesar das minhas preocupações, sabe por que há paz no meu sorriso? Porque o meu pai é o capitão. E é isso mesmo, Deus é o nosso capitão. Lembre-se daquela passagem que Jesus estava com os seus discípulos naquele barco, na tempestade, e os discípulos apavorados, então ele pede e ordena, aliás, que o mar se acalme. E o mar então cessa a sua fúria, a ponto das pessoas perguntarem: quem é este que até o mar lhe obedece? Esse é o Deus que está com você, o Deus que não te abandona, o Deus que caminha com você em todos os momentos. Sabe, a nossa alegria não está na ausência dos problemas e na ausência das dificuldades e do medo, até porque a dificuldade, o medo estarão sempre presentes. Mas nossa alegria está na presença de Deus, diante do qual você pode derramar o seu coração, fazer o seu desabafo. O Deus que te acolhe, o Deus que te sustenta, o Deus cujas misericórdias a cada manhã se renovam na sua existência. Isto sim nos dá esperança. Por isso o autor diz: o amor do Senhor não se acaba e a sua bondade não tem fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Deus é tudo que tenho, por isso eu confio nele. Eu farei uma oração e gostaria que você me acompanhasse. É uma oração que reconhece a presença de Deus nas nossas vidas. Ore comigo neste momento. Meu Deus querido, como é bom saber que podemos derramar o coração diante do Senhor e falar sobre os nossos medos, nossas lutas, enfim, sobre esse momento difícil que estamos passando. Como nos faz bem saber que nosso desabafo encontra espaço no teu coração, que o Senhor se interessa por tudo o que acontece nas nossas vidas. Isso nos fortalece. Queremos sentir o mesmo que sentiu Jeremias quando o Senhor lhe falou que quando ele o chamasse, o Senhor o responderia. Isso fez com que ele tivesse certeza de que o Senhor se lembrou dele na sua aflição e no seu pranto. É isso, Pai, que nós queremos trazer à memória para nos dar esperança, a certeza de que o Senhor está conosco e não nos abandona, a certeza de que a cada manhã o seu amor e a sua bondade se renovarão nas nossas vidas, que o seu amor e bondade nunca se acabarão, porque grande é a tua fidelidade. O Senhor é tudo que temos. Confiamos no Senhor e nas tuas promessas. Dessa forma, nós apresentamos nossa oração e, certos da sua companhia e do seu amor, descansamos nossos corações no Senhor. E assim oramos em nome de Jesus, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Há um cântico que diz: acalma o meu coração. E é o que nós estamos precisando neste momento. Cante conosco. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está
aqueles que estão na linha de frente dos hospitais, atendendo os enfermos no contexto que nós estamos vivendo. E eu me refiro aos profissionais de saúde. É preciso que, como igreja, nós oremos por eles. Por isso eu peço a você que me acompanhe nessa oração e a confirme no nome do Senhor Jesus. Meu Deus querido, vivemos um momento em que o mundo se mobiliza no combate a esse mal que nos assola por meio da propagação de um vírus e onde as estatísticas sobre contágio são atualizadas todos os dias. Sabe, Pai querido, nessa guerra toda em que o medo e a incerteza se instalam nos nossos corações, nem sempre a gente lembra que há um grupo de pessoas que trabalha na linha de frente desse campo de batalha e que se expõe muito mais ao perigo. Eu me refiro aos profissionais da saúde, composto pelo corpo de enfermagem, pelos médicos, pelos pesquisadores, pelos que trabalham nos hospitais, enfim, por todos aqueles que, por vocação muito mais do que por profissão, promovem e preservam a vida num gesto de amor. Eu diria, amor sacrificial, amor que, segundo a Tua palavra, nunca desiste, amor que põe em prática o juramento que fizeram de dedicar e consagrar a vida a serviço da humanidade. Mas sabe, Pai, isso não significa que eles não tenham medo ou preocupação. Eles têm sim. São seres humanos, portanto, são pais, filhos, esposos, esposas, amigos. São pessoas com sentimentos, com fraquezas e limitações. Mas mesmo assim, não desistem de cuidar, de zelar dos que estão enfraquecidos e dessa forma corajosamente se expõem a perigos geralmente invisíveis. Eles possuem famílias que os esperam no final de cada dia ou de cada plantão. Eles possuem vida fora do local de trabalho. Por isso eu quero, em primeiro lugar, agradecer por essas vidas preciosas, agradecer pelo que eles têm feito pela humanidade. Quero também clamar ao Senhor e interceder por eles, no sentido de que sejam protegidos pelo Teu poder e que tenham saúde física e emocional. Que o Senhor os livre de todo o mal. Mais do que isso, que o Senhor aproxime de suas vidas somente o que é bom. Que eles saibam que o Senhor está com eles e que nós aqui fora dos hospitais dobramos os nossos joelhos por suas causas e ao fazermos isso, de alguma forma, recolhidos em nossas casas, por meio da intercessão, nos unimos a eles nessa luta. Oro por suas famílias e por seus amigos. Que o Senhor acalme seus corações e derrame sobre cada lar representado por esses profissionais as mais ricas bênçãos do Senhor. Dessa forma eu oro com fé e peço com amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom que você nos acompanhou até aqui. Gostaria de convidá-lo a estender as suas mãos e receber a bênção nesse instante. Que o nosso Deus Todo-Poderoso, por meio do seu grande amor, Deus que acolhe o nosso desabafo, continue caminhando à nossa frente, à frente da nossa cidade, da nossa casa, do nosso país e do mundo, preparando os nossos caminhos. Que ao nosso lado seja sustento e força, que atrás de nós nos proteja de todo o mal, que dentro de nós derrame a sua paz e sobre nós o seu grande e precioso amor, não somente agora, mas para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que você e sua família tenham uma semana abençoada e que, em nome de Jesus, essa tempestade logo passe. Saúde e vida para todos. Que Deus nos abençoe. Amém.